Então, a chamada varíola dos macacos, na verdade, ela sempre aconteceu no que a gente chama de epizootia. É uma infecção que ocorre entre determinados animais. Então, esses macacos, esses primatas lá da África, eles sempre tiveram essa doença. E o ser humano entrou nesse circuito por contato próximo com esses animais. Não é uma doença característica do ser humano, mas eventualmente em determinadas situações de muita exposição ou indivíduos que tenham necessidade de tomar algum medicamento que baixe sua imunidade, ela pode ocorrer. É uma doença que pode ser bastante grave, como a varíola humana era e foi extinta da humanidade graças ao uso de vacina. As vacinas para varíola humanas não servem para as vacinas desses primatas. E nós, quando temos contato com esse animal, se houver contato com ele ou com um ser humano que esteja contaminado com esse vírus, a gente pode desenvolver febre, dor no corpo, mal-estar, indisposição e o surgimento de lesões na pele que eram popularmente chamadas como bexiga aqui no Brasil. São lesões que causam muita mácula, muitas lesões, muitas cicatrizes, a pele fica muito feia posteriormente. É uma doença grave, não há tratamento específico, o que se trata são dos sintomas e não da doença em si. A possibilidade de acontecer uma epidemia ou pandemia disso é remota, porque não é um vírus adaptado ao ser humano. Porém, se acontecer o fenômeno que houve com o coronavírus, de ele se adaptar, haver uma mutação genética e ele conseguir se adaptar às nossas células, a célula do ser humano, isso pode acontecer de uma gravidade enorme, que não está no nosso horizonte até hoje. Mas isso requer ainda bastante pesquisa, não é um motivo de alarde e de preocupação. A prevenção que existe é o uso, como no caso da virose do Covid, o uso de máscaras e a limpeza das mãos ou uso de álcool gel. Essa hepatite aguda infecciosa grave que tem acontecido, por enquanto ela se circunscreve ao aparecimento entre crianças. É uma doença extremamente rara, podendo ser grave, mas extremamente rara por enquanto, e não se tem um agente etiológico, ou seja, não se sabe o que causou, qual é o agente causal desse tipo de hepatite, está se estudando ainda. Pode ser até que ocorra um fenômeno pós-vacina, por exemplo. A gente não conhece como surge isso entre crianças. São casos muito esporádicos, então ainda não há. A preocupação do pessoal da vigilância epidemiológica, mas ainda isso não requer um cuidado ou uma atenção maior por parte das autoridades.